Você sabe por que o policial ele não gosta de usar sabão? É que ele prefere detergente. Ai, que vergonha. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de comédias? Você nasceu quando? E se você é old school, como eu no caso, você talvez se lembre de um clássico ali repetido várias vezes na chamada Sessão da Tarde, sobre um policial meio atrapalhado, inclusive eu estou sendo muito educado. Na verdade, bastante atrapalhado, que faz muita Bosta. enfim, e neste cenário, nós temos aqui um pano de fundo bem pequeno na trama do filme, mas que ainda hoje, em 2025, ano do lançamento deste vídeo, faz muito sentido sobre o cenário geopolítico que nós temos. Não está entendendo nada? Então eu vou te explicar tudo e vem conferir comigo! Corra que a polícia vem aí! The Naked Gun, From the File of the Police Squad. Filme de 1988, dirigido por David Zucker e protagonizado por Leslie Nielsen. O filme conta a história do tenente Frank Debrin, que estava de férias em Beirute, no Líbano, quando saiu um pouco do seu horário de descanso para intervir em uma reunião secreta com grandes inimigos do Ocidente, que discutiam formas de pôr em prática ações contra os seus inimigos do outro lado do globo, no caso, especificamente focado nos Estados Unidos da América. Lá estavam Muammar Gaddafi da Líbia, Ayatollah Khomeini do Irã, Idi Amin de Uganda, Yasser Arafat da Agência Palestina e Mikhail Gorbachev da União Soviética. A ação de Debrin é efetuada com sucesso e ele desmantela o plano elaborado enquanto retornava para os Estados Unidos. O seu parceiro, o policial Norberg, tentava pegar em flagrante uma operação com narcotraficantes em um barco, mas ele é baleado e acaba hospitalizado. De volta em terras americanas, Debrin irá investigar o que seu parceiro suspeitava, pois no hospital, com a consciência quase inerte, ele balbuciou palavras aparentemente desconexas, não servindo para Debrin como pista a princípio. Além disso, a visita da Rainha Elizabeth II em Los Angeles está deslocando efetivo da polícia para ajudar na sua segurança, para evitar um atentado que possa vir contra a sua vida. Debrin visita o empresário, dono do navio, onde Norberg foi baleado, sem saber ainda que ele está por trás do esquema que seu parceiro estava investigando. E daí seguirá um jogo investigativo para checar o que Norberg estava próximo de descobrir e se dividir na missão também de acompanhar a rainha do Reino Unido de forma mais próxima, para evitar uma tragédia de cenários diplomático internacional. Se você não conhece o filme, talvez a sinopse que eu contei soe como um filme policial tradicional de investigação criminal. Mas saiba que tudo isso será contada de forma malucada, com situações absurdas, piadas gráficas, muitas que você talvez ache bobas, mas que a gente ri justamente pelo grau de bobagem de cada situação. Agora, a questão que nós temos que responder é: afinal, este filme aparentemente não tem nada de caráter político sério ou reflexivo. Mas a cena inicial pode passar despercebida para algumas pessoas, se não souberem dos detalhes políticos que estão implícitos naquela roda de personagens reais. Como eu expliquei anteriormente, ali temos a reunião de uma lista de grandes nomes inimigos dos Estados Unidos na época, nos anos 1980, e também do chamado mundo ocidental, que tramavam então contra as grandes potências do lado oeste do globo. Mas sendo assim, afinal, o que é esse chamado anti-ocidentalismo? Este é o nome de uma série de manifestos políticos e ideologias difundidas principalmente fora do continente europeu, sendo que este conceito reforça a ideia do geopolítico Samuel Huntington,
que afirmou que após o fim da Guerra Fria, o clima de hostilidade se manteria não por conta das divergências de preferências socioeconômicas, capitalista e socialista, mas sim por conta das diferenças culturais e dos regionalismos políticos, que formavam blocos de domínio local e, consequentemente, criariam rivalidades e até atritos mais severos. Mas para entender o anti-ocidentalismo, obviamente ele deriva de ocidentalismo, que não se refere exatamente ao Ocidente geograficamente falando ao observar o globo. O chamado ocidentalismo é o conjunto de práticas geopolíticas promovidas com um padrão que vem dos europeus, que criou esta aversão por posicionamento antagônico à forma de promoção política europeia baseada na lógica colonizadora. As colônias obtiveram suas independências, mas a fórmula historicamente pautada na ideia de desenvolvimento industrial, explorador de commodities em territórios alheios, a prática de aculturação e imposição de hábitos culturais e também religiosos fizeram com que povos destes colonizados ou tradicionais rivais das potências europeias ocidentais desenvolvessem ações políticas arquitetadas com a lógica de se impor, numa crescente para antagonizar estes países do chamado mundo ocidental. É importante entender que o conceito de ocidentais não se refere apenas a países do Ocidente, porque, por exemplo, Japão e Israel estão na porção oriental do globo. Mas ao seguirem fielmente lógicas geopolíticas das potências ocidentais, são também denominados assim. A própria ideia de território colonizado e colonizador não se aplica neste cenário mais, pois os Estados Unidos é o principal personagem protagonista, alvo dos anti-ocidentalistas, e foi uma colônia inglesa, no molde a parte do padrão promovido na América Latina, mas ainda assim com território colonizado. A maioria dos personagens do movimento geopolítico anti-ocidentalista está no Oriente Médio, sendo países de predomínio de religião islâmica, onde há um histórico embate com os Estados Unidos ao longo do século XX, por divergências a respeito de temas como a criação do Estado de Israel no local e os interesses sobre a reserva de petróleo em grande quantidade no Golfo Pérsico, que no caso é de interesse dos Estados Unidos, com grande frente de interesse, de olho gordo. Mas os grandes líderes do período atual desse bloco chamado anti-ocidentalista são China e Rússia. Os russos herdaram o legado da União Soviética, que rivalizava com a grande potência americana e dividia o protagonismo em escala mundial ao longo da Guerra Fria. Mas durante 30 anos, desde a queda da União Soviética, o país viu a China emergir com uma incrível velocidade, tomando o posto de atual principal rival econômico e, consequentemente, entrando nesse jogo de disputa geopolítica. Aqui vale outra ressalva, que apesar de Huntington ter dito que a polarização política se daria após a Guerra Fria não pelas divergências socioeconômicas, mas a gente tem que pensar que a China se mantém socialista ainda, apesar de que muitos vão fazer várias ressalvas, inclusive eu, pois para descrever o sistema socioeconômico chinês, há muitas contradições internas sobre como o país se organiza para realmente chamá-lo de socialista, e por isso os economistas criaram inclusive um termo chamado socialismo de mercado, já que há muito de característica de economia capitalista aberta dentro do país. São muitos personagens envolvidos e citados ao longo do vídeo até aqui. Então, há muitas opções de vídeo aqui do canal que eu poderia indicar a vocês para assistirem, para complementar. Mas eu vou deixar 3 aqui como dicas. O Último Rei da Escócia, Argo e Navalny. Você com certeza já ouviu mais de uma vez que vivemos um período de polarização política global. Algo que talvez venha na cabeça imediatamente no cenário eleitoral, ao vermos resultados de eleições em diversos países, com resultados apertados entre 2 candidatos que antagonizam muito em suas ideias e propostas. Mas também vemos essa manifestação com questões de opinião, de atitudes, vontades e em conversas às vezes simples, mas que se tornam complexas
com intolerância, opressão, com violência psicológica, em alguns momentos até tornando-se física. Alguns teóricos afirmam que hoje estamos retornando ao mesmo contexto polarizado da Guerra Fria, enquanto outros afirmam que ela nunca deixou de existir, que talvez parecesse que o cenário da Guerra Fria tinha deixado de lado, mas não seria real. O fato é que este fenômeno atual gera uma série de debates, reflexões e uma outra questão para a gente pensar. Pois eu tenho certeza que você não imaginava que havia tanta geopolítica num filme aparentemente tão bobo, né? Tá brincando comigo? Não, tô brincando, falando sério. Agora, voltando ao cenário sério, a questão principal é que este é um fenômeno global, sim, não é de Brasil, é de uma escala geral. E o mais importante disso, eu enquanto professor, para você que assiste agora, é que a gente racionalize as opiniões e os diálogos. A gente vai sempre divergir de alguém. E por isso a gente tem que entender, tem que escutar, tem que contrapor. E é assim que se faz diálogo, é assim que se faz em escala geopolítica, diplomacia. E aí, você conhecia esse filme? Você fazia ideia dessa cena e dessa conexão geopolítica? Deixe seu comentário aqui embaixo. Gostou do vídeo? Dá o seu joinha, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau! Nossa, que bosta!